Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, só mais um instante. Abra sua Bíblia no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser acompanhar aí no telão, acompanha aí no Data Show. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estaremos falando sobre a atuação do inimigo na terra. Será se o inimigo atua na terra, irmãos? Ou é uma invenção dos crentes, dos cristãos? Será se o inimigo está atuando silenciosamente? Será se ele existe? Será se ele é mau? Será se ele é opositor? Ou isso é uma coisa dos crentes, irmão? Esse negócio de demônio, de capeta, de diabo, será se isso existe mesmo, irmão? Irmão, será se existe Jesus? Se existe Deus, irmão? Será se existe? Irmão, seria impossível dizer que essas coisas não existem, porque Deus existe. E olha, só para você entender que Ele existe, dá uma respirada e você vai ver que Ele existe no ar que você está respirando agora. Agora, se Deus existe, é lógico que o arqui-inimigo dele e nosso existe também para trazer o mal. Então nós vamos aprender nesta noite, junto com os irmãos, eu quero aprender com os irmãos, e o tema dessa palavra é a atuação do inimigo na terra. Capítulo 5 de 1 Pedro, aí o versículo de número 8, que diz assim: tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Mais uma vez, tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Fale com o Pai agora, peça a Ele para poder administrar essa palavra na sua vida. Quero deixar após esta oração livre para os obreiros. Quem quiser estar sentando de frente aqui, para acompanhar de frente, fique à vontade, os nossos obreiros, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando enquanto eles estão aí deslocando para que possa estar de frente ao altar. Santo de Israel, mais uma vez entramos na gloriosa presença do Senhor. Pedimos a Tua graça, meu Pai, pedimos a Tua bondade. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos nesta noite e precisamos que o Senhor venha a falar comigo, com o irmão, com a irmã, a falar com a igreja do Senhor hoje. Pai, em nome de Jesus, o Senhor diz que nos últimos tempos os homens teriam comichões nos ouvidos, que não ouviriam mais, Pai, as santas palavras, mas ainda tem fiéis que vêm ainda para o culto de ensino, de doutrina da família, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Então nesta noite, Deus da glória, cada palavra saia uma poderosa unção nela, e que atinja o ego do irmão, o ego da irmã, para que ele e eu possa entender esta palavra nesta noite. Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo agora, a
família desse irmão que ficou em casa, a família desse querido que está aqui. Pai, vai de encontro agora às necessidades deles e faça um mover do Senhor e abençoa. E livra de todo o mal e nos faças entender esta palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja crê nisso, diga aleluia. Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. E por ele passar a ser o dominador do mundo, ele está percorrendo a terra, ele percorre a terra com hostes formada de espíritos malignos, e através dos quais está escravizando, está mantendo cativo muitas pessoas, muitos que ainda estão vivendo uma vida sem Cristo. Quantas pessoas estão escravizadas, vivendo uma vida sem Cristo? Quantas pessoas estão vivendo uma situação, talvez dentro até mesmo de casa, de pessoas que nós conhecemos, pessoas que olha bem aqui por favor para você entender, ele come o dia inteiro para saciar a sua fome, mas chega no final ainda do dia e no começo da noite, ele se sente totalmente com fome. Parece que aquela comida não matou a sua fome ou não saciou. Ele bebe água o dia inteiro, missionária irmã Hilda, para poder saciar a sua sede, mas parece que durante todo o dia ele está com sede. Ele tira uma soneca, dorme de manhã para ver se descansa o corpo, aí na parte da tarde dorme a tarde todinha para tentar descansar o corpo, mas quando levanta o corpo está cansado. Meus queridos, quantas pessoas estão vivendo isso? Come, permanece com fome. Bebe água para tirar a sede, permanece com sede. Dorme para descansar o corpo do cansaço, permanece cansado. Isso, meu irmão, é um vazio existencial dentro da pessoa que se encontra sem a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, dominando a vida desta pessoa, irmão, ele come pouquinho, mas ele já se sente saciado. Irmão, ele bebe um pouco de água e ele já se sente saciado. Ele descansa um pouquinho durante o dia, ou até nem descansa nada, mas ele se sente como se fosse um gigante, porque o Espírito Santo está dando paz no coração dele. Quando o homem está sentindo um vazio existencial, que nós chamamos hoje a doença do século, ou seja, a deprê. Irmão, qualquer coisinha hoje o irmão liga para o outro: irmão, eu hoje tomei deprê, irmão. Quantas pessoas estão fazendo isso? Irmão, depressão é coisa que as pessoas acham que é uma doença psicossomática que vem aí ao longo dos dias por um fator ou por uma circunstância, e as pessoas pensam que isso é uma coisa bonita, falar: eu estou um pouco deprê. Irmão, pode até estar com o nome de bonitinho, de falar que está deprê, mas em nome de Jesus, irmão, expulsa isso, repreende isso da sua vida, não aceite isso. Quando você sentir aquela vontade de ficar isolado em casa sozinho, deitado, sem ver ninguém, você levanta e fala: em nome de Jesus, eu não nasci para ficar escondido, eu sou gente, como gente que sou, eu tenho que estar no meio de gente. Irmão, em nome de Jesus, repreende isso. Deus não está neste negócio, amém, meu irmão? Então veja bem, queridos, Pedro, quando ele diz aqui que nós temos que ter esse cuidado de nós vivermos uma vida dentro dos padrões de Deus, e que nós temos que ter bom senso e estarmos atentos, ele quis dizer que o inimigo, talvez o diabo antes, ele vinha, irmão, com uma gravata bonita, ele vinha de blazer, ele vinha de sapato de algodão, e as pessoas nem percebiam que era o diabo, que era as artimanhas de Satanás.
Mas hoje, irmão, nos dias atuais, o diabo está vindo de chifre, de vermelho, de tridente, e nós estamos mandando ele sentar no banco da nossa casa, irmãos. Está acontecendo isso, está faltando visão espiritual. E eu vou dizer para vocês o que eu estou mencionando dentro desse texto, não é coisa que eu estou falando de mim mesmo, não. É o que Pedro nos ensina aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Tende bom senso e estai atento. Ele está querendo dizer que nós temos que estar atento. O que é estar atento? Estar atento é estarmos vivos, vigilantes, porque o nosso adversário, ele não dorme, ele não está parado, ele está trabalhando. Olha bem o que o diabo inventou para nós. As 3 mentiras que o diabo quer que você acredite. Quais são as 3 mentiras que o diabo quer que você acredite, irmãos? Se você acreditar em uma dessas mentiras aqui, meu querido, que ele está fazendo, que ele está falando, eu e você estamos aí fadados ao fracasso. A primeira mentira que ele inventou, irmão, e quer que nós estejamos acreditando, é que ele não existe. Olha que mentira mais escrabulosa. Ele está dizendo: não, vocês não precisam ficar preocupados não, larga de bobeira. Eu quero que vocês acreditem que eu não exista. Quantas pessoas que não têm aí conhecimento bíblico, nós chamamos até de ateu, não tem nenhuma religião, talvez não professa nenhuma fé, mas se você for debater com ele sobre alguma circunstância bíblica, ele tem um conhecimento vasto e pega você ou eu e coloca no bolso e ainda leva para casa. Meu irmão, o diabo, ele quer que você acredite que ele não exista. Mas olha aqui para mim, para você entender. Se você acreditar, meu irmão, que ele não existe, olha o que vai acontecer. Você vai levar ele para dentro de casa dizendo: o diabo não existe. Se você, meu irmão, acreditar que o diabo não existe, você vai fazer parceria com ele, porque você vai entender que ele não existe. E a partir do momento que você acredita que ele não existe, basicamente, irmão, você vai estar fazendo tudo o que ele quer que ele faça, que você faça, que ele mandou, que ele te determinou. Olha bem, por exemplo, o que ele quer que você acredite? Vejamos se ele existe. Jesus deixou claro que sim. Na parábola do semeador, os discípulos perguntaram: quem havia semeado a semente ruim, ou seja, o joio? Quem foi que semeou o joio? Mateus 13:39. Alguém pode abrir para mim a Bíblia aí, por favor? Pode ser um irmão ou um irmão, obreiro. Mateus 13:39. E outro irmão, já procura para mim Lucas 8:12. Quem achou pode ler Mateus 13:39. Obrigado, minha filha. E o inimigo que semeia é quem? O diabo. Olha aqui, acompanhe comigo, por favor, meus irmãos. Quantas vezes o pastor da igreja ou um departamento da igreja trabalha para o crescimento do departamento, e ele vai trabalhando de um jeito que quer agregar a todos os que estão dentro do departamento, mas aí vai surgindo uma conversinha, um disse-me-disse, uma coisinha que vai tirando a paz de um, a paz de outro, e aí alguém fala assim: olha, vamos orar, porque o diabo está querendo atrapalhar. Levanta alguém e fala: que diabo, irmão? Isso não é o diabo não, isso é o irmão que não está vigilando. O irmão, se estivesse vigiando, não ia deixar, lógico, o diabo disseminar uma semente na mente dele, ou no coração dele. Irmão, tem palavras que matam mais do que uma bala de 357. Tem palavras que matam mais do que uma bala de .40. Tem palavras que matam mais do que uma bala de um AR-15. Tem palavras que matam mais do que uma granada que você jogar. Irmãos, cuidado com o que você fala, meu querido, porque de repente você fala algo pensando que é simples, no seu dia que você está nervoso, no seu dia que você está um pouco descuidado, e você lança uma palavra que mata a fé de alguém, e o diabo usou você sem você saber, e você vai entender que ele não existe porque aquilo foi uma coisa humana. Não, querido, nós temos que colocar a culpa nele mesmo. O único culpado do homem ter pecado é simplesmente a antiga serpente chamada Satanás.
Satanás. Quando Eva estava ali próxima, e Eva ouviu uma voz de uma serpente falando: não, coma desse fruto aí, não vai fazer mal nenhum não. Aquela serpente que falava com Eva, meu irmão, não era simplesmente uma serpente aonde nós conhecemos que é a cobra, não. É a antiga serpente chamada Satanás usando aquela cobra. Querido, você hoje também muitas vezes está sentado em algum lugar e vem uma voz no seu ouvido e fala algo que dá vontade de você estremecer o céu, estremecer a terra. Cuidado com o que você está ouvindo, irmão. Nós temos que ter discernimento espiritual para saber quando é a voz do Espírito e quando é a voz de Satanás que vem contra a nossa vida. A quem assistiu a um filme chamado Alto da Compadecida, de um lado estava um anjo, um demônio, e do outro lado estava um anjo tentando. Ora, o diabo falava de cá e o anjo: é mentira, não, faz isso aqui. Irmão, está acontecendo isso com a igreja hoje. A igreja está vivendo isso hoje. Eu quero usar não em termos literal, mas em termos simbólico. Olha bem, meus queridos, o crente trabalha dia e noite para manter a sua casa, e aí quando ele chega em casa, irmão, escutou tanta coisa lá fora, escutou que a esposa do colega que não é crente bateu no esposo, e que o esposo bateu na esposa, e vira aquela briga toda por causa de uma conversa fiada. Quando o irmão que é crente chega em casa, hora que a patroa abre a boca, ele já quer deixar aquele mau espírito que ele ouviu lá no trabalho atrapalhar a sua vida e colocar o problema dentro de casa. Ei, crente, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Enquanto nós falamos menos, é a hora que Deus fala mais no nosso ouvido. E tem gente que tem ouvido para ouvir só a voz humana, mas o crente tem ouvido para ouvir a voz de Deus, a voz do céu, a voz do Espírito, a voz do Senhor. Quem tem esse ouvido aqui, fala: Jesus é eu, aleluia. Queridos, o que eu aprendo aqui nesta noite com esse texto, quando eu vejo aqui, Jesus deixou claro que sim, esse espírito maligno que estava dizendo aqui que ele não existe, ele está querendo simplesmente enganar, irmão, passar um pano branco por cima e dizer que está tudo bem. É mentira de Satanás. Quando você hoje falou mal de alguém, infelizmente você foi usado por uma seta do maligno. Quando você hoje não deixou de orar por alguém, infelizmente a seta cegou a minha visão e cegou a sua visão, e nós perdemos a oportunidade de apresentar a vida de alguém hoje diante do altar de Deus. Mas quando o crente está cheio da unção, a seta vem, mas bate no sangue de Jesus e cai. Quando o crente está cheio da presença de Deus, a palavra maligna vem, mas ele sabe filtrar ela e fazer essa palavra maligna voltar em palavras de bênçãos, em palavras de bênçãos, de abençoar aquele irmão que está do seu lado. Crente, quando você ouvir uma palavra mal falada no ouvido, deixa ela passar pelo outro, filtrada, e vai pela sua boca para dizer: o Senhor é o Deus da sua salvação, aleluia. O que mais que eu aprendo aqui? A segunda mentira que esse maligno inventou, Lucas 8,12. Quem achou Lucas 8,12, por favor, fique em pé. Levante, Davi, leia, por favor. Oh, aleluia. Obrigado, missionário. Obrigado, missionária. Irmãos, coitado dos pastores. Eles pregam, os evangelistas pregam, os presbíteros pregam, os diáconos estão pregando, os missionários estão pregando. Jesus é bom, Jesus salva. Tem que ter salvação. Irmão, lute pela sua salvação. Irmão, nós temos que ser separados. Irmãos, cuidado com o pecado. Aí vem aquele bichinho no meio lá. Larga de bobeira, irmão. Deus vai te salvar do mesmo jeito. Larga de bobeira. Pastor Valdemar, não tem nada não. Isso não tem nada não. Larga de bobeira. Vamos fazer. Vamos tomar uma cachaçinha, irmão. Isso não tem perigo não. Vamos dar uma prostituída por aí, não tem perigo não. Jesus salva. Jesus conhece nosso coração e sabe que... Irmão, isso é a conversa do Didi. Mas não é do Didi Mocó Sorrisal não, do diabo, irmão. Cuidado. Você não pode deixar essa palavra maligna tomar assento no seu coração. A Bíblia diz no livro de João 10:10,
O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, nós não podemos estar usando essas artimanhas do inimigo. Então, os crentes fiéis de Deus estão plantando, mas vem o diabo através de usar alguém e vai arrancando as boas sementes e querendo plantar o joio no meio. Cuidado, irmão, nós temos que ser o elo de ligação do Senhor para ser plantador da boa semente, para que nós possamos herdar o nosso galardão. Quem quer galardão aqui no céu, levante a mão e diga glória a Deus. As 3 mentiras que o diabo quer. A segunda, já falamos da primeira. Ele quer que você acredite que ele não existe. Vamos falar da segunda agora. Ele quer que você acredite que ele não é mau. Ele quer que você acredite que ele não é mau. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui conheceu a história de Lampião Ferreira, o Virgulino. Tem gente que fala que ele não é mau, mas o homem mandava arrancar o coração assim, arranca o coração desse cabra aí na hora. Irmão, se um cabra desse não for mal, meu irmão, ele pode até ser bom para alguém, mas irmão, eu não queria estar lá na hora. Hitler, olha bem, 9 milhões de judeus desceram à sepultura, irmãos. Por quê? Porque ele mandou exterminar. Se ele é bom para você, para mim não. Agora, se Jesus salvasse ou se salvou, irmão, nós vamos encontrar um dia lá no céu. Agora, se Jesus não salvou também, deixa o juízo que ele procurou seguir a sua vida. Após a morte, diz a Bíblia, que segue-se o seu juízo. Então, o que é que eu quero que os irmãos entendam nesta noite? Meu irmão, não ande na cabeça de ninguém. Quem anda pela cabeça de alguém é o que, irmãos? Irmãos, que conversa feia. Piolho, irmão. Misericórdia. Fala assim, um bichinho. Fala um bichinho, irmão. Não fala misericórdia. Piorou tudo. Bichinho, piolho, não mudou muita coisa não. Então, 3 mentiras que o diabo quer que você acredite. A primeira, que ele não existe. A segunda, que ele é mau. Que ele não é mau. Se você acreditar que ele não é mau, você vai trabalhar para ele pensando que está fazendo o quê? O bem. Olha bem, meus irmãos. O que é que eu aprendo aqui? Vejamos se ele não é tão mau assim. Quando Jesus falava com os judeus de serem escravos, eles entenderam que era escravo de outra nação. Mas Jesus deixou claro que eles eram escravos do pecado. Quem pode ler 8:44 aí para mim, por favor? João 8:44. Jesus estava dizendo que os judeus estavam vivendo um padrão de escravidão. E essa escravidão não era de outra nação, era do pecado. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse tipo de escravidão? Por exemplo, o irmão vai orar, a oração bate no teto e volta. É tão simples, é só ele confessar o pecado e Jesus vai dar nova chance para ele. Irmão, olha para mim aqui, por favor. Enquanto houver vida, há esperança, meu querido. Pode ler, minha irmã, em nome de Jesus. Pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira e a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, nós temos que fazer o que, meu irmão? Fugir. Se o diabo está vindo para cá, nós vamos para cá. Irmão, pare de... Tem crente aí falando, irmão, e o diabo vai ficar debaixo dos nossos pés. Irmãos, não faça isso. Não faça isso, não chame essa responsabilidade para você. Tem gente ensinando cristãos errado. O único que tem o poder de colocar o diabo debaixo dos seus pés chama-se Jesus de Nazaré. Olha bem para você ver o tanto que eu estou falando sério. O arcanjo, olha bem, o arcanjo, ele poderia ter entrado naquela circunstância quando Daniel estava orando e pedindo a Deus para poder resolver o problema. Deus talvez já
tinha ouvido, mas a bênção foi impedida ainda que chegasse os 21 dias. Mas na verdade quem estava impedindo a bênção era o diabo. E quem é que tinha que ir a ter com ele? Era o próprio Deus. E aí o arcanjo agora entra em ação. E quando o arcanjo chega lá, o arcanjo não fala assim: eu vou te estraçalhar aqui agora, você vai ficar debaixo do meu pé. Não, ele diz para aquele maligno: olha, que o Senhor te repreenda. Ele não falou ele não falou a sua força física ou espiritual, ele falou que o Senhor te repreenda. Irmão, em nome de Jesus, saiba que o diabo existe, saiba que o diabo é mau e ele está pronto para destruir a sua vida e para destruir a minha vida. Mas enquanto você estiver debaixo da unção de Jesus, enquanto você estiver debaixo do sangue de Jesus, o mal não lhe toca, o diabo não lhe toca. Vai um glória aí, meu querido. Aleluia. E a terceira mentira que o diabo quer que você acredite: que ele não é opositor. Opositor, irmãos, olha aqui para mim, por favor. Estamos em uma campanha política. Está cheio de políticos aí, um contra o outro, sim ou não? Um é oposição ao outro, sim ou não? Da mesma forma, o diabo, ele quer que você acredite que ele não faz oposição a Deus. Ele quer que você acredite que ele e Deus, anda juntinho. Porque assim como você adora Deus, você vai também adorá-lo. Então, em nome de Jesus, eu chamo a sua atenção aqui agora. O diabo quer que você acredite que ele não é opositor. Quem puder, abra para mim Atos 13, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 10. Vejamos se ele é ou não opositor. Quando os discípulos pregavam na ilha de Chipre, enviados pelo Espírito Santo, veja quem procurou impedir. Irmãos, Paulo estava ali pregando a palavra, para que pudesse pessoas se arrependerem. Mas apareceu lá um encantador chamado Elimas, e queria destruir o trabalho, e queria tirar a atenção. Paulo, o Saulo, entrou com a palavra totalmente vulgar, mas ele falou com toda a autoridade. Tem coisa, irmãos, que não dá para nós ficar brincando com o pecado. A gente sabe que é o inimigo que está agindo, e a gente às vezes não quer chamar a pessoa de um filho do diabo, de um filho das trevas, de um filho da perdição, e a gente às vezes só quer afastar, mas não dá a retórica necessária. Veja o que Paulo fez, por favor. Quem pode ler, levante e faça essa leitura em nome de Jesus. Preste atenção aí agora nessa leitura. Obrigado, irmã missionária. Deus abençoe. Olha o que Paulo disse. Paulo não chamou ele pelo nome. Paulo disse: ó filho do diabo. Tem coisas, irmãos, que não dá para a gente ir com um sapatinho de algodão, com a mãozinha de algodão, com carinho, com amor. Você tem que ir, irmãos, infelizmente, com uma palavra de autoridade, chamando o inimigo pelo nome, para ele entender que nós, com o discernimento espiritual que temos, repreendemos aquelas más ações. Então, meus queridos, vejamos então se ele é opositor ou não. Ele é opositor, sim ou não? Sim, ele
ele é opositor, e ele quer que eu e você esteja fazendo o que ele quer que ele colocou para nós fazermos. Por exemplo, Deus nos ensinou sermos o quê? Crentes que conhecem o Senhor Jesus, que vivem a santidade, que pregam o Evangelho e que está pronto para morar no céu. Mas Ele quer o quê? Que nós venhamos fazer a vontade dEle, que é o quê? Deixar de estar aqui para adorar o Senhor, deixar de pregar o Evangelho para que as vidas lá fora estejam perecendo, estejam morrendo, deixar de fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. E o que é que o Senhor nos ensinou? O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, não tem dificuldade nenhuma. E o Senhor resumiu os mandamentos em 2 para que nós tenhamos facilidade de adequar isso ao nosso coração. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, nós sabemos fazer isso. Nós sabemos fazer isso, igreja. Irmão, só basta nós termos atitude para fazermos isso. O que é amar o meu irmão? Se eu não tenho condições de tirar alguma coisa para poder abastecê-lo, eu tenho condições de dobrar o meu joelho e falar assim: ô Pai das luzes, ô Pai do céu, o meu irmão está nessa luta, ajuda ele. Eu já estou ajudando ele, gente. É isso que a Bíblia está querendo que nós façamos. O que mais que eu posso aprender aqui? Olha bem, meus irmãos, quais as suas obras? Elas não mudaram. Como fez com Adão e Eva, Ele quer fazer hoje. Em Efésios 4, 27, quem puder abrir aí e ler para nós, leia. Efésios 4, 27 e depois Efésios 6, 11. Alguém abra Efésios 6, 11. Irmão, está dizendo claramente, pode ler, minha irmã. Muito obrigado, querida. Efésios 4, 27 está dizendo para nós não darmos lugar ao diabo. Irmãos, é fácil a gente entender que nós não podemos e não venhamos e convenhamos acerca do diabo. Ele existe, ele é mau e ele é opositor. Então nós não podemos dar a chance dele achar uma brecha em minha vida, pastor Ribamar, para poder colocar a minha vida em tribulação mediante a vida de irmãos aqui na igreja. Meus queridos, quando você olha aqui e vê tantos bancos precisando ser colocado pessoas nele, irmão, eu aprendi uma coisa com o Senhor Deus tem me ensinado cada dia. Quando, irmãos, Deus está abençoando, quando Deus está guardando, livrando, muitos irmãos não vieram hoje porque estão trabalhando, outros não vieram porque estão estudando, outros não vieram porque estão enfermos, mas outros não vieram porque estavam cansados e querendo descansar, mas outros não vieram porque acharam que não tinham que vir. Irmão, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas eu quero dizer para você nesta noite, enquanto o José não vem, enquanto a Maria não vem, nós vamos atrás daqueles que estão lá fora chorando, sofrendo, perdendo a vida, perdendo nas drogas, na prostituição, no adultério, e aí nós vamos trazê-los, e quando eles começarem a estarem aqui, os outros vão entender que eles também precisam estarem aqui para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Nós não podemos ficar aqui com os nossos braços cruzados. Precisamos pregar para alguém. Irmãos, é bom a igreja cheia, mas se a igreja encher de pessoas que precisam ser salvas, muito melhor ainda do que porventura de pessoas que já se sentem que são salvos. Irmãos, muitas vezes o diabo fala que o filho das trevas é mais prudente do que o filho da luz. Por quê? O filho das trevas, ele anda prudente para derrubar o filho da luz, e o filho da luz fica pensando que ele já está salvo. Irmão, não pense que uma vez salvo, salvo para sempre. Este negócio de predestinação, irmão, não entra nisso não. A predestinação minha é essa: uma vez salvo, Ivan, se você permanecer fiel, será salvo, mas uma vez salvo, se pecar, vai perecer e vai perder a salvação. Irmão, em nome de Jesus, o que você quer? Salvação ou perdição? Quem quer salvação, levante a mão e glorifique o Senhor, aleluia.
Por isto temos que sermos guardados em Deus, para que não tenhamos que fugir, ou que perecer, ou que guardar as nossas vidas nas mãos do maligno. Se nós estivermos guardados em Deus, o diabo não toca, o diabo não mexe. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Fale comigo, por favor. Quem tem Jesus tem tudo. Está fraco, irmão? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Ei, meu irmão, você entendeu essa palavra? Quer dizer o seguinte: você pode ter tudo nessa vida, se não tem Jesus, você não tem nada. Mas você pode não ter nada nessa vida, se tem Jesus, você tem tudo, aleluia. Oh, glória, aleluia. Que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. Olha bem, por favor, Efésios 6:11. Quem achou, por favor, leia em nome de Jesus. E no dia mau, ficai firmes. Deus abençoe, missionária. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia diz: todo o que peca, não sou eu, não é o pastor Ivan que está falando isso. Estou apenas recitando o que está aqui em 1 João 3, de 8 a 9. Olha bem: todo o que peca é culpado de quebrar a lei de Deus e será chamado filho do não faça uso de suas oferendas. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade de oferecer a Deus o melhor e está oferecendo a Deus o pior? Porque já está sendo usado pelo maligno. O maligno está usando ele de tamanha forma que ele já pensa que para Deus ele pode oferecer o que ele tem. Meu querido, para Deus é o melhor. Por exemplo, irmãos, eu vou para uma festividade lá no Boulevard, numa festa, na colação de grau. Eu coloco o meu melhor sapato, eu coloco o meu melhor terno, eu corto o cabelo, faço até... Irmão, tem uns pastores aí fazendo até luzes, né, irmão Isaac? Fazendo até luzes, olha lá, irmão Isaac, fazendo luzes. Irmão, é brincadeira, tá? Irmão, tem uns pastores aí fazendo até... Irmão, faz sim, e aí? Aí o que acontece? Irmão, faz o de melhor. Vai para o boulevard, come, bebe, mostra a sua pompa. Mas na hora de vir para a igreja, irmão, parece que, não, vou para a igreja mesmo, qualquer coisa está bom. Está errado, crente, qualquer coisa está bom não. Você tem que trazer a sua melhor adoração para o Senhor. Pastor não merece adoração de ninguém não. Obreiro não merece adoração de ninguém não. Mas o Senhor, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. E ninguém toma isso do meu Senhor. Quem acredita nisso, dá um glória bem gostoso para Jesus aí. Maravilha. Então, meus irmãos, o que eu aprendo aqui nesta noite? Conclusão. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. O diabo existe. Ele é mau. Ele é opositor. E se eu não continuar firme, ele vai me arrastar e vai me levar para o buraco. É por isso que eu te digo nesta noite: fica firme, meu irmão, compensa. Porque o Senhor diz que Ele vai dar a coroa da salvação para aquele que permanecer firme. Aquele que permanecer firme vai ter uma coroa de glória, uma coroa de júbilo, uma coroa em relação àquilo tudo que você passou na terra e que Deus vai te sustentar lá no céu. Meu irmão, compensa ficar firme. Minha irmã, compensa ficar fiel. Não olhe para as coisas que alguém está lá. Minha irmã, talvez você conhece uma pessoa que não tem Jesus, está dizendo, faça isso, faça aquilo, não tem problema. Minha irmã, foge, é um laço do diabo. Meu irmão, talvez vocês tenham um amigo lá que não é evangélico, que não é cristão, e ele faz tudo e mais um pouco, e está te convidando para fazer também. Meu irmão, foge. Esse negócio não é de Deus, esse negócio é do diabo, e ele quer pegar você, e quando ele te pegar, ele vai te colocar escravo. Mas em nome de Jesus, hoje eu oro para a sua vida, para que o sangue de Jesus
Jesus te cubra hoje e você sinta a presença dele no trabalho, sinta a presença dele no ônibus, sinta a presença dele no carro e sinta a presença dele na sua casa e aqui na casa do Senhor Jesus. Fique em pé em nome de Jesus e receba de Deus a bênção agora. Nós vamos orar e esta oração é a oração do selo da vitória, é a oração da bênção. Meu querido, não fica preso em pecado. Você hoje pode dizer: eu não quero mais pecado na minha vida, e você tão somente vai receber as bênçãos do Senhor. Pai, querido Deus, após ministrar esta palavra sobre a atuação do inimigo na terra, o inimigo quer dizer que nós não precisamos ter medo, que ele é bonzinho, é mentira, ele é o pai da mentira, nele não há verdade, mas no Senhor tem toda a verdade, porque o Senhor é a nossa verdade. Senhor, ensina para a minha vida, para a minha esposa, para o meu filho. Senhor, ensina para esse obreiro, para essa obreira. Senhor, ensina para esse irmão, para essa irmã, que é a ovelha na casa do Senhor, que ele saia desta noite sabendo, Pai, que o diabo existe, mas que o Senhor também existe e é salvador da nossa vida. Papai querido, nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí, meu irmão? Misturado com glória a Deus e aleluia.